Derrubando gigantes. Derrubando gigantes. Então, o versículo 29 está dizendo assim: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus saltei uma. Estamos muito fracos hoje. Marcar o culto um pouquinho mais tarde para todo mundo chegar aqui de barriga cheia, viu? Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com o meu Deus eu saltei uma muralha. Oh, glória! Aí não tem muralha que fica de pé. Glória a Deus. Este é um dos salmos de Davi. Davi, ele louvava ao Senhor com os seus salmos. E este salmo, de número 18, é um salmo de gratidão pelos feitos de Deus em sua vida. Davi, ele tinha motivos para adorar o Senhor. Ele não era como muitos, que mesmo que Deus o tenha curado, ele reclama da comida, ele reclama da casa que possui, ele reclama da sua situação financeira. Davi, ele aprendera no seu coração que tudo quanto sucedia era a favor divino. Davi não olhava para o problema, ele olhava era para a solução do problema. Davi não olhava para a dificuldade, ele olhava para aquele que podia lhe fazer superar todas as dificuldades. Olhando a vida de Davi, nós compreendemos o porquê esta campanha derrubando gigantes. Porque Davi, uma certa feita, um menino ainda novo, seu nome Davi significa amado, porque Davi era amado de Deus. O próprio menino Davi era diferente dos seus irmãos em termos de estatura, em termos de aparência. Os irmãos de Davi, ele possuía 9 irmãos, eram 2 irmãs e mais 7 irmãos. Davi, ele tinha os seus irmãos com estatura elevada, seus irmãos tinham porte de soldados, porém Davi era como uma miniatura perante os seus irmãos. Ainda moço, ele era bastante ruivo, chegava a ser avermelhado, e ele possuía uma estatura baixa, era um pouco magricelo, mas Davi tinha algo que seus irmãos não tinham. Ele tinha promessa de Deus. Davi tinha algo que seus irmãos não tinham. Ele tinha a unção de Deus. Davi tinha uma preocupação com as coisas do seu Senhor. Nós encontramos Davi quando ele já é mencionado no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, quando Samuel ouvira de Deus na sua chamada sacerdotal para que Samuel fosse ungir dentre os filhos de Jessé um que seria rei. Quando Samuel for até a casa de Jessé o Belemita e lá encontrar os filhos de Jessé, iniciando pelo primogênito a Eliabe, Abinadab e depois Samar, havia também Natanael, havia o Radai, havia o Simeia, porém por fim havia exatamente o Davi, mas Davi não estava entre os escolhidos para ser ungido. Davi estava no campo apacentando rebanhos do seu pai. Davi não era alguém apreciado aos olhos dos homens, até mesmo o sacerdote Samuel não vira em Davi alguém que deveria ser ungido como rei, mas Davi não tinha porte físico. Meu querido, para você ser abençoado, para receber a unção, a graça de Deus, você não precisa ter beleza física, você não precisa ter um bom porte físico, a sua altura não precisa ser elevada, basta tão somente um coração quebrantado, um coração voltado à vontade